A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe poderosamente. Oremos a Deus Pai, fala conosco através da palavra. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, fraquezas e iniquidades. Em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra venha fortalecer e edificar vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa mensagem é para todas as nossas mídias sociais, em nome do Senhor Jesus. Hoje é domingo 2 de fevereiro de 2025, na gravação do vídeo. Deus abençoe o seu domingo e o seu mês de fevereiro. Se tiver baixo o áudio, aumente, se ele não estiver na normalidade. Vou deixar uma mensagem aqui sobre promessa. Eu tinha prometido ano passado que eu vou explicar um pouco mais sobre promessa. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do 19. E respondeu o anjo e disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Ele está diante de Deus, 24 horas lá, o anjo Gabriel. E fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas, ao sacerdote Zacarias. Todavia ficará mudo e não poderás falar, até que um dia que estas coisas aconteçam. Ele duvidou, né? Aí ele foi penalizado. Portanto, não crestes nas minhas palavras. Ele viu o anjo e duvidou. Que ao seu tempo hão de se cumprir, ou o tempo determinado, como alguns textos. Desculpa, eu estou desconfortável com a cadeira aqui, eu não estou mais me achando. Aí, estou para frente, estou para trás, eu peço perdão aí, peço a compreensão de todos. Eu falei na mensagem anterior, e eu vou ver se eu posto na ordem, né? Sobre obediência e experiência de vida. Que eu estava com uma dor aqui nas costas, 10 minutos de mensagem e acabou o vídeo. E há anos atrás, se eu ouvisse a Deus, algumas coisas eu não obedecia. Por experiência, negligência e um pouco de soberba, né? Sobre eu ouvir outros pregadores. Deus falava que eu ainda não estava com aquela corda toda, porque eu orava muito jejum, oração. Não queria dar o braço a torcer. Esses dias eu estava com uma dor terrível aqui nas costas. A dor vinha aqui até o pescoço. Eu deitava no travesseiro, para aqui, para ali, uma dor psicóloga, orava, jejuava, profetizava, terminava, a dor não saía. E como eu falo aqui, eu ouço 3 pessoas na internet que eu sigo, eu já falei aqui, eu não vou ficar falando por ética, tá? Para não dizer, o irmão está querendo se promover ali às custas dos irmãos, até porque nós temos que ter uma ética. O meu alvo aqui é ganhar almas para Jesus. E como eu não tenho tempo, nem sempre dá para mim ouvir os 3, eu priorizo um. Aí Deus tocou no meu coração para ouvir esse irmão, que ele fala nomes das pessoas, fulano, bertano, ciclano, é o ministério dele. Deus falou, ouve ele hoje. Aí eu ouvi lá, ele estava ali durante a ministração no vídeo, aí ele ministrou assim, falou assim, tem uma pessoa que está com uma dor aqui atrás, já faz alguns dias, algum tempo. Ele falou, Jesus Cristo hoje te cura, te dá saúde. Eu levantei a mão, eu recebi para dar a vitória. A partir daquele momento a dor foi saindo e Deus me curou. Então é só uma continuação da mensagem sobre experiência de vida. A promessa, nós temos que entender uma coisa, quando Deus nos promete uma coisa. Há um tempo para ela se cumprir. Deus ele não vai adiantar a promessa e Deus não vai atrasar a promessa, não existe. Tem alguns textos que falam assim, é o tempo determinado, como Deus falou para Abraão. Aqui nós temos um agravante quando o anjo anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista, que ele viria antes do Senhor Jesus, abrir o caminho pregando, ele anunciaria o Messias, né? O Filho de Deus, o Salvador do mundo, como nós cremos. Aqui nós estamos imputando, obrigando ninguém a crer, como nós cristãos cremos, segundo a Bíblia. Ele foi no seu tempo ali fazer o ato sacerdotal, ele viu o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, à direita do altar. O anjo falou para ele todas as coisas que iam acontecer e ele duvidou. Eu só vou dizer uma coisa aqui para vocês, com toda certeza. Ele só não perdeu essa promessa, ele não foi penalizado da promessa se adiar ou se perder, porque essa promessa é aquela promessa que ela tinha que se cumprir. Porque João Batista tinha que vir, era o tempo já de se cumprir essa promessa, mas ele foi penalizado, ele ficou mudo até o nascimento da criança, né? Os 9 meses daquele momento ele saiu ali do templo mudo. Quando Deus nos promete algo, ainda que nós estamos na posição, ainda que nós estamos direito no seu caminho, ainda que está tudo ok, é o tempo determinado. E se nós
negligenciarmos, acontece como aconteceu com Israel, sim. O povo caiu no deserto, lá em 1 Coríntios fala sobre isso, acho que 1 Coríntios 10, que o povo caiu no deserto porque pecou contra Deus, daquela geração Josué e Caleb, que era 40 dias do deserto. Ficaram 40 anos. Aí acho que eles alcançaram lá, depois de 45 anos, se não me fala a memória, que eles entraram na Terra Prometida. A promessa foi adiada, como era num grupo, né? Não tinha como só Josué e Caleb participar disso. Olha só a penalidade que eles sofreram por causa do povo rebelde e desobediente. A promessa pode atrasar, ela se atrasa dependendo de nós. E nós podemos perder a promessa se nós ficarmos desobedecendo a Deus e rebeldia com Deus. Ficar pecando, blasfemando, murmurando. Lá em 2 Reis, eu não lembro o capítulo e versículo, Samaria estava cercada, Deus usou Eliseu, ali o grande profeta do momento, falou que amanhã haveria a providência de Deus, que Deus cessaria aquela escassez, fome. O capitão, que era o braço direito do rei, né, cuja o rei encostava, se aconselhava nele, falou assim, mas nem que Deus abrisse janelas dos céus isso aconteceria. Na mesma hora o Espírito de Deus ministrou ao coração de Eliseu, o seu espírito, disse assim, amanhã esse horário acontecerá, porém você verás e não comerás. Quando chegou ao ouvido do povo, que estava com fome, com sede, né? É terrível a gente passar fome e sede, houve que havia providência no arraial dos Sírios, que Deus fez um milagre para espantar eles. Eu não vou entrar em detalhe, não, que eu esqueci, que não dá tempo, que o vídeo é 10 minutos. O povo atropelou ele. O mesmo horário se cumpriu no dia seguinte, porque ele duvidou, e houve incredulidade nele. Então, a promessa de Deus, tem muita gente que não entende, tem diferença de você ouvir profetada, não foi de Deus. Eu estou dizendo aqui quando a gente sabe verdadeiramente que é de Deus. A promessa de Deus, ela se atrasa ou somente se nós negligenciarmos, não da parte de Deus. Há um tempo determinado para ela se cumprir, né? No tempo certo, ela vai se cumprir em nossas vidas, a promessa de Deus. Todavia ficarás mudos, e não poderás até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo irá se cumprir. Ele não creu, ele viu o anjo. E tem crente que é pior, né? Ele vê as coisas sobrenaturais de Deus, ele vê sinais de Deus, e está duvidando do quê? Mesmo quem não vê sinais de Deus, e Deus está confirmando, você somente tem que esperar, que Deus ele não mente. Deus não é você, homens que promete as coisas, que esquece, que negligencia e que não se cumpre, né? Como eu disse aqui na outra mensagem, experiência de fé e de vida, eu tenho essa experiência, eu não falo por soberba, eu não falo por arrogância. Tem um tempo que a promessa ela vai se cumprir. Quando Deus falou ali com Abraão, 25 anos, Deus chamou um homem de 75 anos, disse que ele ia lhe dar um filho. O impossível, né? Porque ele avançado de idade, a mulher avançada de idade, a mulher dele tinha 65 anos. Quando ele tinha 99 anos, Deus confirmou para ele que no ano seguinte ele ia ter filho. Deus falou ao tempo determinado, estava determinado quando ele fizesse 25 anos. Deus não está olhando para a sua situação, para a sua circunstância, para os seus problemas, para as suas dificuldades. Já está tudo preparado, pronto, para a promessa se cumprir. Aí nós ficamos olhando o cenário, nós ficamos olhando a situação. José, naqueles 13 anos lá, a Bíblia não fala, mas ele interpretava sonhos, a Bíblia fala disso. Você acha que ele não tinha algo do Espírito de Deus sobre ele? Ele foi diante de Faraó e interpretou os sonhos. Ele não era um homem comum, ele tinha o Espírito de Deus de fato. O próprio Faraó falou isso, que não tinha ninguém com o Espírito de Deus para governar o Egito. No seu particular, digo eu, não a Bíblia, eu tenho certeza disso. Deus falava algo no coração dele. Então nós temos que tomar posse da promessa de Deus. E temos que pedir graça e força a Deus para aguentar o tempo da espera para se cumprir. Porque quando a promessa se cumpre, há o gozo, a felicidade,
vai valer a pena, né, o tempo da espera de todas as coisas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.